eles falarem, né? E a gente às vezes pensa, qual que é a utilidade disso para a nossa vida? Qual que é a utilidade disso para o nosso dia a dia? Então eu vou começar a discutir um pouquinho sobre esse conceito inicial, depois eu vou falar um pouquinho sobre a história desse conceito, no segundo momento nosso hoje. Vou trabalhar um pouquinho de onde é que surgiu o conceito, como é que vários pensadores na história, vários filósofos, vários teólogos definiram cosmovisão, e a gente tentar chegar a uma ideia geral de cosmovisão a partir do que vários pensadores falaram sobre. Então a ideia do segundo momento é falar um pouco isso. E o terceiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia por trás do conceito de cosmovisão. Então essa é basicamente o nosso panorama para hoje. Tá bom? Então eu gostaria de começar com vocês lendo um texto das Escrituras e lendo um texto de Nietzsche, para a gente fazer uma breve comparação. Quem quiser abrir aí sua Bíblia, no Salmo 8. Salmo 8. Todos acharam? Diz o seguinte a palavra do Senhor para a gente. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer desabolecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Gente, esse salmo é um salmo belíssimo. Um salmo de Davi, né? Esse salmo ele mostra pra gente algo muito belo. Davi está falando aqui sobre a riqueza e sobre a beleza da criação. Ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, tu criastes, teu nome é magnífico em toda a terra, porque todas as coisas têm um dedo seu. Ele olha para a natureza, ele olha para as coisas, e ele percebe que existe um fundamento, ele percebe que existe ali uma realidade que está estruturada e que tem um Criador por trás. E ele reflete isso, ele fala e engrandece esse Deus que fez todas as coisas. E ao mesmo tempo, ele fala e vê que Deus não só criou todas as coisas, mas também criou um homem. Né? E ele não só criou o homem, mas como ele colocou o homem num lugar diferenciado na criação. Né? Versículo 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra e coroastes. Deste o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo o que pusestes. Ou seja, o salmista aqui, o Davi está falando que Deus, né, ele colocou o homem no lugar de grandeza na criação. Então, a nossa vida ela tem um propósito, ela tem um significado. E essa é a visão de mundo, esse é o modo como Davi então percebe toda a realidade. É o modo como Davi percebe todas as coisas. E a gente vê isso é uma visão de mundo muito rica, muito bela, não é verdade? Mas aí a gente vê, por exemplo, Nietzsche. O que Nietzsche fala sobre a realidade? Ele diz: não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? O que o Nietzsche está falando aqui? Nietzsche, né, que é um filósofo nihilista, ele está falando que parece que a gente anda através de um nada infinito. Nietzsche está falando que parece que a realidade ela não tem muito sentido. E ela não precisa ter sentido. Tudo que a gente pode fazer é viver num mundo que é meio opaco, num mundo que é meio sem significado, e a gente vai significando as coisas à medida que elas vão acontecendo, que é frio, né, que é gelado. E essa é a visão de mundo de muitas pessoas hoje em dia, né? Uma visão de mundo em que as coisas elas não têm significado, as coisas elas são opacas, e isso é muito interessante a gente comparar.
A gente comparar como é que duas pessoas muito diferentes, Davi, né, 1000 anos antes de Cristo, e 1900 anos, 1800 anos depois de Cristo, nós temos Nietzsche, um homem que pensa e vê a realidade como apenas algo vazio. E a gente compara essas duas coisas e a gente pensa, são dois modos muito diferentes de viver, são dois modos muito diferentes de compreender a realidade. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa nesse contraste entre esses dois modos, é que a gente pode começar a pensar um pouco sobre o que significa cosmovisão. E quando a gente pensa em cosmovisão, a gente tem que se fazer algumas perguntas. Quem que já se perguntou por que a gente age de determinadas maneiras numa situação e não em outras? Por que a gente crê em determinadas coisas e não em outras? Qual é o impacto daquelas coisas que a gente crê na nossa vida, na hora que o sofrimento aperta, por exemplo, na hora que pega uma enfermidade? Quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que se perguntar, aquilo que a gente crê, aquilo que a realidade é, por que que a gente... por que a gente pensa desse jeito? E a gente precisa parar para refletir um pouco sobre essas coisas. Quando a gente pensa em cosmovisão, então a gente está pensando sobre alguma coisa que é essencial, sobre essa realidade que a gente vive, sobre o que a gente faz nessa realidade. E a gente vai ver então que cosmovisão está relacionado com isso, cosmovisão está relacionado com uma leitura de mundo, relacionado com a nossa vida como um todo. E aí a gente vai tentar trabalhar aqui, nesse curso, justamente esse conceito de cosmovisão. Os primeiros módulos, a gente vai trabalhar muito o conceito de cosmovisão. Por quê? Porque a gente entender o que é cosmovisão e o que isso afeta na nossa vida é uma base para a gente poder pensar e para a gente poder viver melhor. Então, um conceito que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar bastante com esse livro aqui. Na verdade, com o conteúdo desse livro aqui, o conteúdo do James Sire, dando o nome ao elefante. Em português, é uma das obras mais concisas e melhores a respeito de cosmovisão que a gente tem, a respeito do conceito de cosmovisão. Esse autor tem esse livro e tem também um livro chamado O Universo ao Lado, que é um livro que vai explorando as cosmovisões em si mesmas. Mas esse livro é bastante interessante para quem quer entender e compreender um pouco mais sobre isso. Onde a gente compra para comprar? Esse livro é da Monergismo. Então você acha que vai comprar no site da Monergismo, imagino que na Amazon, e talvez em alguma livraria um pouco mais especializada. Esse daqui eu comprei pela internet mesmo, no site da Monergismo. Tá bom? Aproveita a Black Friday. Aproveita a Black Friday, que a Monergismo está com Black Friday essa semana. E tem outros livros também que são muito interessantes. Tem um outro livro também que é muito bom, chama Cosmovisão, a história de um conceito, do David Naum, também pela Monergismo. A Monergismo tem lançado muitos livros sobre cosmovisão, é bem interessante. E o James Sire, ele escreveu o primeiro livro dele, o anterior a esse aqui, que é aquele que eu falei, o Universo ao Lado, que ele faz um catálogo de cosmovisões, ele trabalha com esse conceito aqui de cosmovisão que a gente vai ler. Só que à medida que ele foi trabalhando, ele escreveu esse livro na década de 70, mais ou menos, E à medida que ele foi trabalhando, ele passou 3 décadas trabalhando, lecionando sobre esse conceito, estudando mais sobre esse conceito, ele percebeu que o livro dele tinha algumas falhas, o conceito de cosmovisão que ele apresentava no livro dele, tinha algumas falhas que precisavam ser corrigidas. Então, por isso que ele escreveu esse livro aqui, dando nome ao elefante. E esse livro aqui, dando nome ao elefante, ele vai trabalhar basicamente todo o conceito de cosmovisão, e é basicamente 2 processos que a gente vai fazer nessas aulas, de tentar refinar o conceito de cosmovisão, para a gente entender um pouco melhor o significado dessas coisas, tá bom? Por que se chama Dando Nome ao Elefante? Ele conta uma história bastante interessante no início do livro, de uma criança que chega para o pai, a criança aprendendo na aula que a Terra é redonda, aquela coisa toda, E a criança chega para o pai e pergunta para o pai, pai, se a Terra é redonda e fica no espaço, o que sustenta a Terra? Aí ele fala, filho, era uma criança que deu uma resposta assim, é um canguru que sustenta a Terra.
E ele já viu o canguru sustentando várias coisas. Beleza. E aí então, o menino ficou um dia pensando, aí outro dia ele voltou. Pai, mas se o canguru sustenta a terra, o que sustenta o canguru? E o filho falou assim, um camelo. E eu, ok. Só que ele voltou depois, e o que sustenta camelo? Ele disse assim, é um elefante. Ele, mas o que sustenta o elefante? Ele disse assim, é um elefante a perder de vista. Ou seja, em algum momento, né, existe algo que sustenta todas as coisas, mas que não é sustentado por nada. E é basicamente essa que é a ideia dele, né? A ideia de que toda cosmovisão ela vai ter esse elefante, né? E a cosmovisão está sobre esse elefante, que a gente não sabe o nome, mas que sustenta todas as coisas, né? Numa visão de mundo materialista, as coisas em si mesmas já são o elefante, porque tudo que existe é a matéria. Numa visão de mundo teísta, né, é Deus. Então, várias cosmovisões vão dar respostas diferentes para essa questão. Então, antes da gente chegar no conceito mais refinado de cosmovisão, a gente vai trabalhar um pouco com esse conceito, que é o conceito que o James Sire trabalhou no início. Boa noite. Trabalhou no início do seu projeto de estudos de cosmovisão, que é o seguinte: cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos conscientemente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Ok, vamos com calma. O primeiro ponto dele é que cosmovisão é algo que a gente pressupõe, ou seja, é algo que está implícito na nossa forma de pensar. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a realidade das coisas, por exemplo, todo mundo crê que as coisas existem. Isso é uma pressuposição básica, o fato de que a gente crê na existência de um mundo físico. A gente não fica parando, é uma coisa que a gente pressupõe, a gente não fica pensando o tempo todo, nossa, será que essa mesa realmente é real? Não, a gente usa a mesa, a gente já pressupõe que essa mesa é real. Isso é um pressuposto básico para a gente viver. Então, toda a cosmovisão é um conjunto de pressupostos que a gente tem, que podem ser afirmados, consciente ou inconscientemente, podem ser verdadeiros ou podem ser falsos. A gente pode acreditar em coisas falsas, não é verdade? São coisas então, que a gente acredita, e essas crenças que a gente sustenta são chamadas de pressuposições. O segundo ponto é o fato de que a gente também pressupõe, mas a gente também sustenta isso de alguma maneira, ou seja, que é basicamente o fato de que a gente vive a nossa vida crendo nessas coisas, mesmo que inconscientemente. Porque nem sempre a nossa cosmovisão é consciente, nem sempre a gente sabe todos os detalhes daquilo que a gente acredita, mas a gente vive como se a gente acreditasse. Então, isso é interessante de pensar, a ideia de que cosmovisão é uma coisa que nós sustentamos. Então, existe algum processo mental nosso, mesmo que a gente não perceba esse processo, que faça com que a gente viva a nossa vida conforme essas crenças. Sobre a constituição básica do nosso mundo, né? Ou seja, cosmovisão tem a ver com o elefante, tem a ver com isso que sustenta o mundo, tem a ver com a constituição básica do nosso mundo. Uma questão de cosmovisão é uma questão sobre a realidade, sobre as coisas mais importantes, né? A gente não pode falar sobre cosmovisão como qualquer coisa, né? Não é qualquer tipo de crença, mas é um tipo de crença, é um tipo de pressuposição, é um tipo de pressuposto sobre algo muito específico, o que? A constituição básica do nosso mundo, sobre o mundo que a gente vive. E isso é muito importante. Então, eu gosto de trazer algumas comparações para a gente poder pensar um pouquinho sobre que tipo de função que a cosmovisão exerce na nossa vida. Então, ou seja, que tipo de coisa nós estamos lidando quando a gente pensa em cosmovisão. E eu gosto de usar 3 metáforas. A metáfora do óculos, a metáfora do mapa e a metáfora da bússola. E cada uma dessas metáforas são: o óculos
é uma metáfora para uma função hermenêutica da cosmovisão. O que é uma função hermenêutica? Hermenêutica tem a ver com significado, tem a ver com o modo como nós interpretamos o mundo. E por que um óculos? Por exemplo, eu sou míope. Se eu tiro óculos, eu vejo todo mundo assim meio difuso. Mas quando eu coloco óculos, eu enxergo melhor. Então eu consigo ler melhor. Então, a cosmovisão é algo que me permite ler o mundo. Tem essa função hermenêutica, tem essa função de interpretação. Eu interpreto o mundo de acordo com aquilo que eu creio. Então eu vou olhar para o mundo e olhar para as coisas do mundo com os meus pressupostos. Os meus pressupostos eles vão ser como uma lente. Eles vão funcionar para mim como algo que eu faço a partir, e eu leio o mundo e eu ajo no mundo a partir dessa leitura, dessa interpretação que eu faço. E isso é muito importante. Mas a segunda metáfora é a metáfora do mapa, que é o que denota para mim uma função ontológica. Ou seja, o que é o ontológico? A gente vai usar alguns termos filosóficos, gente, não se assustem, tá? Hoje, porque são importantes a gente usar esses termos filosóficos para a gente poder ter um pouco mais de precisão na fala, tá bom? Mas eu vou explicar cada um desses termos. O que é ontologia? Ontologia tem a ver com o ser, ou seja, tem a ver com aquilo que é verdadeiramente real. Um mapa, a metáfora do mapa ajuda a gente a pensar nisso. Quando eu pego um mapa, eu estou metido numa cidade, eu abro o mapa me ensina, me mostra onde está cada uma dessas coisas. Então, quando eu leio o mapa, eu estou tendo ali uma ideia da realidade. O mapa está mostrando para mim ali algo que me faz viver no mundo, me faz andar na realidade com os pés no chão. Sabendo que se eu sei ler o mapa corretamente, então eu vivo a realidade corretamente. Então, cosmovisão também é como se fosse um mapa. E a gente vai ver que cada pessoa tem um mapa diferente. O mapa pode ser mais preciso, o mapa pode ser menos preciso. Mas todos os mapas vão falando sobre aquilo que existe na realidade. Então, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente está pensando também num mapa, a gente está pensando também numa função ontológica, né? Ou seja, no ser, no que realmente existe, o que verdadeiramente é real. E também a metáfora de uma bússola, que é uma função religiosa. A cosmovisão também tem a ver com a nossa adoração, com aquilo que a gente crê com relação à nossa espiritualidade. Por que uma bússola? Porque a bússola ela tem a ver com o nosso sentido. Se eu tenho um mapa, mas não tenho uma bússola, eu não sei ler o mapa. Porque a bússola ela vai dar para mim uma direção, vai dar para mim o caminho que eu tenho que ir, vai me indicar o modo de ler corretamente o mapa, certo? Então, a espiritualidade, né, ela tem essa função religiosa. A espiritualidade ela é importante. A cosmovisão também trata sobre espiritualidade, sobre a nossa forma de crer e se relacionar com Deus, se relacionar com aquilo que a gente acredita que é o sagrado. E toda cosmovisão ela é religiosa, é uma coisa que a gente vai discutir hoje bastante. Toda cosmovisão ela tem um pressuposto de sagrado, tem um pressuposto de que existe algo que é sábio, existe algo que é importante, que é relevante. Então, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente pensa nessas três funções. No óculos, no mapa e na bússola, ou seja, na hermenêutica, na ontologia e na religião, ou espiritualidade. O ensaio, então, ele vai falar para a gente que cada cosmovisão ela vai responder 7 perguntas básicas. Toda cosmovisão ela vai responder essas 7 perguntas, que são as perguntas mais básicas da nossa realidade. A gente vai discutir um pouquinho dessas perguntas agora. Primeira pergunta é qual é a realidade primordial? Ou seja, o que é realmente real? O que existe de fato? Ou, em outras palavras, o que sustenta o mundo? O que é esse elefante que sustenta o mundo? Essa é a primeira pergunta de cosmovisão que ele coloca, ou seja, é uma pergunta sobre o mapa, sobre a ontologia, sobre o modo como a gente vai de fato viver a nossa vida, sobre o que de fato sustenta a nossa vida, sobre o que de fato faz com que o mundo exista. E isso é muito importante, a gente pensar que toda cosmovisão vai responder o que de fato existe, o que realmente é real. A segunda questão que a cosmovisão coloca para nós é
qual é a natureza da realidade externa, isto é, do mundo à nossa volta? Será que a gente vive num mundo que é físico? É matéria? Ou será que esse mundo que é matéria, ele é espiritual? Ou ele é material e espiritual? Ou será que esse mundo que a gente vive é uma ilusão? Por exemplo, a cosmovisão budista, ela crê que o nosso mundo é uma ilusão. Que tudo que existe é uma única coisa, é um único Deus, inclusive nós. E que a nossa consciência, na verdade, é uma ilusão. E que a gente precisa vencer essa ilusão e se tornar um com tudo. Ou seja, é uma função, é um modo de conceber a realidade. Se a gente for parar para pensar, é meio maluco isso, porque a gente está vivendo um contexto muito diferente. Mas é um modo de conceber a realidade, é um modo de entender a realidade das coisas, a realidade externa do mundo. E a gente precisa pensar nisso. A terceira questão, o que é um ser humano? O que é um homem? Esse homem, ele é alguma coisa diferente da criação? Será que ele é apenas... Será que ele é digno de alguma coisa? Ou será que ele é apenas mais um animal? Um animal que, por exemplo, eu posso matar no ventre da mãe? Porque é só um animal. Ou será que ele é um ser especial, um ser que a vida dele vale alguma coisa? São questões que as cosmovisões vão responder. E vão pensar sobre isso. E vão debater sobre isso. Uma outra pergunta. O que acontece quando as pessoas morrem? Será que a gente morre e a gente reencarna? Ou será que a gente morre e existe um céu, existe um inferno? Ou será que a morte é o final de tudo e quando a gente morre, acabou? Então é uma questão que a cosmovisão vai tentar responder para a gente. Que cada cosmovisão vai tentar responder. Será que a gente pode conhecer alguma coisa de fato? Outra pergunta, será que a gente pode conhecer? Será que eu posso conhecer de fato essa mesa? Eu posso levar ela para um laboratório? Será que se eu levar ela para um laboratório e começar a examinar e começar a descobrir várias propriedades físicas químicas, isso é conhecimento? É um tipo de pergunta que a cosmovisão ela vai tentar fazer para a gente também. Será que é possível conhecer alguma coisa de verdadeiro nesse mundo? Como nós sabemos o que é certo e o que é errado? É certo eu roubar, eu matar? Ou isso é errado? Existe alguma função, alguma coisa que legitima esses atos ou não? É uma questão ética. Mas a cosmovisão ela também trabalha com questões éticas. Cada cosmovisão vai responder essas perguntas de maneira diferente. E por fim, a sétima pergunta: qual é o significado da história humana? Será que a gente caminha para um fim determinado? Será que a história humana está caminhando para algum lugar? Será que a história humana é, na visão oriental também, um eterno ciclo de começo e recomeço? Criação e destruição? Ou será que a história simplesmente caminha para um lugar nenhum? Tem algum objetivo na história? São questões e formas diferentes de responder essa pergunta. Então a gente vê que cada pergunta dessa, existem várias respostas diferentes. Cada pergunta dessa, pessoas que têm cosmovisões diferentes vão responder de maneiras diferentes. Vão pensar sobre a morte, sobre a vida, sobre a realidade, sobre a ética, sobre a moral, de maneiras diferentes. E aí a gente precisa se perguntar, será que existe uma maneira correta de pensar sobre essas coisas? A gente, como crente, a gente acredita que sim. Existe uma cosmovisão cristã que responde todas essas perguntas, que vai trabalhar todas essas perguntas. Mas existem outras visões de mundo que vão trabalhar com essas perguntas de maneiras diferentes. E a gente precisa se perguntar, para que a gente vai perder o nosso tempo aqui, né, vou ganhar, estudando cosmovisão? Será que isso é alguma coisa que tem alguma utilidade para a gente? Será que essas perguntas, pensar nessas perguntas, na forma como as pessoas elas respondem essas perguntas, será que isso vai trazer alguma utilidade para nós? E aí eu tenho 3 ideias aqui, 3 coisas que a gente pode pensar a respeito de cosmovisão, para que a gente possa refletir
nessa noite, nesse primeiro momento. A primeira delas é que cosmovisão é importante, pensar nessas coisas é importante, porque a gente precisa fazer constantemente um autoexame. Ou seja, a gente precisa constantemente olhar para dentro de nós mesmos. Como eu disse, que cosmovisão é uma coisa que a gente pode sustentar, às vezes inconscientemente. A gente pode sustentar isso muito consciente, ou a gente pode sustentar isso de maneira bem inconsciente. Será que a gente está vivendo de fato com aquilo que a gente acredita que a gente crê? A gente diz que a gente acredita em um Deus que é infinito e pessoal, que responde às nossas orações. Mas se eu não oro, talvez eu esteja vivendo de acordo com aquilo que eu creio. Que eu digo creio, pelo menos. Então, a minha cosmovisão talvez esteja sendo uma ilusão na minha mente. Eu acho que sou aquele que a gente chama de ateísmo prático. Eu acho que sou crente. Eu venho aqui na igreja, eu professo uma fé crente. Mas na prática, quando eu vou me examinar e vejo o modo como eu vivo, o modo como eu leio o mapa e o modo como eu guio minha vida ali na bússola, eu vou descobrir que talvez eu não esteja vivendo de acordo com aquilo que eu creio. Talvez a minha cosmovisão esteja contaminada, minha mente pode estar suja. Então, o primeiro benefício de a gente estudar a cosmovisão é a gente poder pensar e fazer um autoexame das nossas crenças. Porque mesmo que a cosmovisão, mesmo que a gente possa crer e viver uma cosmovisão de maneira inconsciente, quando a gente vive uma vida examinada, quando a gente examina a nós mesmos, quando a gente vive as coisas conscientemente, a gente tem consciência daquilo que a gente crê de fato, e a gente vive isso com intensidade, com o nosso coração, então a gente tem algo que é mais pleno. A gente tem uma vida que é mais plena, quando a gente de fato tem o controle daquilo que a gente crê. Então, cosmovisão é algo bem prático nesse sentido, né? A gente estuda a cosmovisão, a gente pensa sobre, de fato, aquilo que é mais fundamental na nossa vida. Mas o segundo benefício também é a questão da gente compreender a sociedade. Eu acho muito curioso o título do primeiro livro do James Sire, que chama O Universo ao Lado. Porque ele está falando basicamente que a gente está aqui, mas quando a gente anda na rua é como se tivessem diversos universos andando ao redor da gente. Porque cada cabeça, a gente tem um ditado popular que diz, né, cada cabeça sua sentença, né? E é quase isso, cada cabeça ela tem ali um funcionamento, tem ali uma lógica, tem um mundo particular. E quando a gente pensa em cosmovisão, a gente está pensando nisso de alguma maneira, né? De que cada cosmovisão é um universo diferente. Então a gente anda com pessoas, a gente convive com pessoas que têm crenças muito diferentes da nossa. A gente tem vizinhos que têm visão de mundo muito diferente da nossa. E quando a gente pensa nisso, e a gente vê que pensamentos muito diferentes influenciam a nossa vida. Por exemplo, a gente liga a televisão, a gente assiste um filme, cada programa de televisão tem uma cosmovisão por trás. Cada filme está tentando ensinar alguma coisa pra gente. E quando a gente assiste um filme, quando a gente vê isso, a gente percebe que a sociedade ela é influenciada por cosmovisões. E a gente precisa, para a gente entender a sociedade, para a gente compreender esses outros universos que a gente tem ao redor da gente precisa entender cosmovisão. A gente precisa entender um pouco sobre esses elefantes que as pessoas acreditam. E passar a compreender com mais profundidade as respostas, as diferenças das respostas que as pessoas dão para essas perguntas. E cosmovisão tem a ver com isso. Ao mesmo tempo que tem a ver também sobre como nós podemos influenciar a sociedade que a gente vive com aquilo que a gente acredita. E isso é muito importante. Mas uma terceira função da cosmovisão é justamente pensar a respeito da apologética e do evangelismo. O que é isso? Apologética é uma palavra que fala sobre a defesa da fé. E quando a gente pensa em cosmovisão e apologética, a gente pensa que ter diferentes mundos, ter diferentes visões de mundo, significa que o cristianismo, a cosmovisão cristã, ela também tem vários concorrentes. As pessoas no mundo,
elas têm diferentes cosmovisões. As pessoas que nós queremos alcançar com o Evangelho, com a boa mensagem, com a boa notícia, elas têm compreensões de mundo que são diferentes da nossa. Então, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente também está pensando em apologética, a gente está pensando também em evangelização. Porque a gente precisa dessas ferramentas para que a gente evangelize o mundo. A gente precisa entender que a pessoa ela pode não compreender a nossa mensagem porque a gente está comunicando mal, mas porque a gente está levando em consideração aquilo que ela acredita. É muito curioso um estudo que alguns missionários fazem a respeito do budismo tailandês. A Tailândia é um país muito peculiar, porque lá tem igreja evangélica, vamos dizer assim, há 150 anos. Tem missionários que foram para lá há 150 anos, mesmo tempo que o Brasil, basicamente, 150, 160 anos. E é um país muito budista. É o país mais budista do mundo. 96% da população é budismo. Só que lá não é um país, por exemplo, como o Oriente Médio, que as pessoas vão para pregar o evangelho e morrem, tem perseguição. Não, lá é um país que, apesar de ter uma constituição budista e tal, é um país onde a pregação é livre. Lá é um país onde a pregação é livre, lá é um país onde um missionário, inclusive o missionário pode entrar lá com visto religioso. É muito raro você ter países naquela região ali do mundo que deixam o missionário estar com visto religioso. Mas ao mesmo tempo é um país em que é chamado de cemitério de missionários. Por quê? Porque tem 150 anos que as pessoas tentam evangelizar aquele país e não tem efeito nenhum, aparentemente. Menos de 1% da população é cristã. Menos de 1% da população lá é cristã. E aí, alguns missionários, estudando essa condição, eles chegaram à conclusão de que o Evangelho é muito difícil de ser entendido pelo tailandês, pelo budista tailandês. Porque Deus é uma concepção que é muito abstrata na mentalidade budista. Amor, para eles, falar que Deus, por exemplo, amou o mundo. O amor, para eles, é a raiz de todo sofrimento. Então, a visão budista de amor é uma visão que não faz sentido. O amor é uma coisa que não faz sentido para eles. Porque, para eles, o que provoca o sofrimento é o amor. Porque a gente ama as coisas e a gente sofre por causa delas. Então, o caminho budista é o caminho do não amor, é um caminho ascético. A gente não vive a realidade porque amar é viver a realidade. Então, tipo, você percebe que tem várias coisas que dificultam a compreensão. E os missionários não se atentaram para essa cosmovisão. Os missionários não souberam ler a cosmovisão, interpretar aquela cosmovisão e trazer o evangelho de confronto com aquela cosmovisão. Por isso, então, que é muito difícil pregar o evangelho naquele país. Então, é para a gente ter alguns exemplos sobre como é que, de fato, cosmovisão tem a ver com evangelização, tem a ver com a pregação do evangelho, tem a ver com a apologética, sobre como a gente vai definir a nossa fé. Isso em qualquer contexto. Seja lá no budismo, seja aqui no Brasil com nossos amigos na universidade, que é um outro tipo de visão de mundo. Para a gente entender como as pessoas pensam, é também a gente entender os pontos de contato e as coisas que a gente pode chegar a ter. Tá bom? Então, essa primeira parte é isso. Eu queria abrir para algumas perguntas, se tiver algum comentário, alguma questão, pode falar. Se tiver. Eu acho que é porque essa letra C ali é muito importante, porque senão ficaria só naquela situação de que eu só vou falar a palavra porque ela não volta vazia, mas eu não tenho mais como argumentar, porque eu não entendo a cosmovisão daquela pessoa e eu também, a minha concepção de cosmovisão é comprometida e um dos 3 tópicos ali que mais me chama atenção é esse apologético e evangelismo. É verdade. Porque é justamente isso, né? A gente às vezes não se atenta que as pessoas elas podem rejeitar o evangelho porque não entenderam, ou então porque tem um problema de mundo diferente. E parte do nosso... são 2 universos diferentes, né? Parte do nosso trabalho como evangelização é justamente criar uma ponte entre esses 2 mundos, para poder trazer a pessoa para cá. Então... No cristianismo, nós temos, assim, dentro do próprio cristianismo, obviamente, várias visões de mundo.
seja ela baseada naquilo que se diz que como verdade, que pelo menos que a gente crê, que a gente segue, que é a questão bíblica, né? E as questões também de alguns pressupostos que são ilusões, que a gente chama que seria uma fora que não seria a realidade, porque também não é bíblico totalmente. Como é que trabalha isso dentro do próprio cristianismo? Porque quando você está falando da Tailândia, né, que você citou, Tailândia, a gente entende, mas quando você vai tratar isso dentro do próprio cristianismo, eu acho que é bem mais complicado. Sim. Acho que a gente vai trabalhar isso em alguma aula, acho que é amanhã, na quinta-feira, em Moisés provavelmente. A gente precisa ter noção de que o conceito de cosmovisão ele é um conceito meio que no final das contas cada pessoa vai ter uma cosmovisão diferente umas das outras. Mesmo nessa sala, todo mundo sendo cristão, provavelmente, cada um vai ter uma cosmovisão de mundo diferente da outra, mas se a gente for juntar, por exemplo, a soma das cosmovisões, se a gente fosse ter um tipo ideal de cosmovisão, a gente veria que existe um esquema, um esqueleto básico, que é o esqueleto cristão, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em várias cosmovisões cristãs, na verdade a gente está pensando que existe uma única cosmovisão cristã, porque existe uma só revelação, né? E existem adequações e aproximações desse ideal de cosmovisão cristã. Porque, no final das contas, também, nem todo mundo vai ter a cosmovisão tão perfeita assim. Como eu dei um exemplo aqui, a gente diz que acredita em um Deus infinito, pessoal, que responde às nossas orações. Mas tem aquele dia que eu, na média, não oro, por exemplo. E aí eu posso entrar em crise. Significa que eu não sou cristão de fato, que eu não acredito no cristianismo? Não. Significa que eu não estou vivendo consistentemente com a minha cosmovisão, naquele momento, naquela fase. São muitos fatores que vão influenciar. Né? Então tem isso. Certo. Mas também a gente tem que considerar que algumas coisas, algumas cosmovisões cristãs, não são de fato cosmovisão cristã. Então tem esse esqueleto da cosmovisão cristã, vamos dizer assim, e as coisas elas se aproximam, se afastam disso, mas ao mesmo tempo tem coisas que estão tão fora desse esqueleto, mesmo usando o nome cristão, que não encaixa. Por exemplo, desde coisa teológica, por exemplo, pessoas que, tipo, testemunho de Jeová, que não acreditam na Trindade. Para mim não tem cristianismo sem Trindade. Não tem como você dizer que a sua cosmovisão é cristã se você não acredita na Trindade. Ou na ressurreição, por exemplo. Ou na ressurreição de Cristo. Né? Desde isso até coisas mais banais, por exemplo. A questão, por exemplo, da teologia da prosperidade. Já é uma visão de mundo tão fora do esqueleto, né, que a gente não tão sem encaixe, que a gente não pode mais chamar aquilo de cristão, de uma cosmovisão cristã. Então tem essas coisas que a gente precisa considerar. Né? Intervalo? Hoje vai fazer um intervalo de quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos.